Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículos 44 a 51. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito no livro dos profetas: serão todos instruídos por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aceita o seu ensinamento, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de junto de Deus. Ele viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. No deserto, os vossos pais comeram maná, mas morreram. Este é o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, oferecida pela vida do mundo. Santo Irineu de Leão, cerca do ano 130, até cerca do ano 208, bispo, teólogo e mártir. E o pão que eu hei de dar é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículo 51. Estão profundamente enganados aqueles que rejeitam o plano de Deus para a criação, negam a salvação da carne e desprezam a ideia de sua regeneração, declarando que ela é incapaz de receber uma natureza imperecível. Se a carne não pode ser salva, então o Senhor não nos redimiu com o seu sangue. E o cálice da Eucaristia não é a comunhão do seu sangue, nem o pão que partimos é a comunhão do seu corpo, conforme ensina a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Pois foi esta carne, real e verdadeira, que o Verbo de Deus assumiu plenamente e pela qual ele nos resgatou com o seu sangue. E porque somos membros do seu corpo, como diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 15, e nos alimentamos das criaturas que ele mesmo nos dá, ele afirmou que o cálice, fruto da criação, é o seu sangue, que fortifica o nosso sangue. E confirmou que o pão, também fruto da criação, é o seu corpo, que dá vigor ao nosso corpo. Se o vinho misturado com água no cálice e o pão natural, ao receberem a palavra de Deus, se transformam na Eucaristia do sangue e do corpo de Cristo, com os quais se nutre e se revigora a substância da nossa carne. Como podem alguns negar que a carne é capaz de receber o dom de Deus, que é a vida eterna? Essa carne que se alimenta do sangue do corpo de Cristo e se torna membro do seu próprio corpo, ênfase emocional e reverente. Por isso, o santo apóstolo afirma na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 30, somos membros do seu corpo. Ele não está se referindo apenas a um homem espiritual e invisível, mas ao organismo humano verdadeiro, formado de carne, nervos e ossos, que se nutre do cálice do seu sangue e se fortalece com o pão, que é o seu corpo. Assim também o nosso corpo, nutrido pela Eucaristia e depois depositado na terra, ressuscitará no tempo determinado, quando o Verbo de Deus lhe conceder a ressurreição, para a glória de Deus Pai. Conforme a carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Ao fim deste audiolivro, e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange.
Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.